Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Arena do Futuro e hoje vamos falar de um tema maravilhoso. Prepare o seu coração. Hoje vamos falar sobre Jesus, a luz do mundo, e vamos analisar na Bíblia profundamente a mensagem que esse tema significa para cada um de nós. Mas antes, eu quero oferecer a você gratuitamente esse curso bíblico em DVD chamado Tempo de Esperança. É sobre profecias, é sobre o Apocalipse, vai abençoar sua vida com certeza. É só você mandar um e-mail para a gente, nesse que está aparecendo aqui na sua televisão, e nós enviaremos para você esse DVD totalmente de graça, tá legal? Além disso, você pode seguir a gente no Twitter, é @Arena do Futuro. E também nós temos um blog que tem os vídeos, as mensagens, para enriquecer a sua vida espiritual e para você compartilhar esse blog nas suas redes sociais. É só entrar no site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro, e aí você tem o nosso blog, que é uma benção, tá bom? Agora sim, vamos ao estudo da Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão, Jesus no coração, nós vamos começar. Vou guardar o meu DVD aqui, e aí vamos abrir a Palavra de Deus para conhecer um pouco mais sobre Jesus, a nossa esperança. No caso de hoje, Jesus, a luz do mundo. Nós temos aqui um texto maravilhoso no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 12, que está escrito assim, ó: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Esse verso, ele está ligado diretamente com o Sermão da Montanha. Você vai perceber que no programa passado a gente falou sobre o Sermão da Montanha, mas o Sermão da Montanha é muito grande, muito longo, e não dá para você falar tudo num programa só. O tema de hoje você vai perceber que tem alguma coisa a ver com o Sermão das Bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. O que eu quero destacar aqui é que Jesus falou assim, ó: eu sou a luz do mundo. Só que na Bíblia não aparece só essa vez dizendo assim que a luz do mundo é Jesus e não há nada mais relacionado à luz. Claro, Jesus é a luz do mundo e ponto. Mas veja só o que diz a Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 119, versículo 105. É muito interessante esse verso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então você vê que aqui no Salmo, a Bíblia Sagrada é a luz. Lá em João, Jesus Cristo é a luz. Então nós temos duas luzes, Jesus e a palavra, Jesus e a Bíblia. Mas quando você vai para o livro de Mateus, ainda no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, verso 14, olha só o que diz aqui: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então, nesse verso, Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala assim, ó: você é a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Então, de acordo com essas três passagens, nós temos três luzes. A primeira é Jesus, a segunda é a Bíblia e a terceira somos nós, os cristãos. Então, nós vamos fazer o seguinte: em cada bloco, nós vamos analisar uma dessas três luzes. Tá bem assim? E para a gente começar a analisar essas luzes, eu preciso que você entenda um pouco sobre o que diz a Bíblia a respeito das trevas, a respeito da escuridão espiritual. Você sabe que as trevas surgiram nesse mundo através de um anjo que tinha um nome muito curioso. O nome dele era Lúcifer. E sabe o que significa Lúcifer? Significa anjo de luz. Então imagina, um anjo que tinha luz no seu nome passou a ser o anjo das trevas. Ele foi o originador das trevas. E isso está em Apocalipse 12, verso 7, Ezequiel 28, Isaías 14. Nós temos a história de que um anjo que era perfeito se tornou um anjo imperfeito. Um anjo que era de luz passou a ser anjo de trevas. As trevas entraram no mundo e o profeta Isaías fala sobre isso. Eu gostaria de ler para você. Isaías 60, versos 1 e 2 e 3, especialmente o verso 2, fala assim: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos,
mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Então o profeta Isaías, ele fala sobre as trevas, que as trevas cobririam a terra. E de verdade, de fato, hoje nós sabemos que o pecado trouxe as trevas e que as trevas estão por toda parte na vida das pessoas, na vida, em todos os setores e esfera da vida. Por isso, nós poderíamos refletir um pouquinho mais a respeito da profundidade, da malignidade das trevas. Quando você vai para Isaías 24, você passa a ter uma ideia mais clara, uma ideia mais profunda a respeito da escuridão espiritual, a respeito das trevas espirituais. Veja Isaías 24, versos 4, 5 e 6. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Aqui está um texto que fala de forma direta sobre as trevas, mostrando que as trevas, o pecado, levaram o homem à transgressão, à desobediência, levaram o homem a se afastar de Deus. Então, hoje, existem trevas espirituais em todos os setores da sociedade. Existem trevas na família, no casamento, no namoro, na política, em várias igrejas. Existem trevas na vida espiritual das pessoas. Pode perceber que o ser humano, ele tem alguma coisa dentro dele que a Bíblia chama de pecado, que o leva a ser uma pessoa assim corrupta. Ou corrupta no sentido mais amplo, ou no sentido assim, vamos dizer, um pouco mais contido. Ou seja, o ser humano gosta de aproveitar das outras pessoas. É impressionante isso. Você pode ver que se a pessoa tiver a chance de ganhar em cima da outra, ela faz isso. Então, a natureza humana é pecaminosa. A natureza humana é uma natureza que tem realmente vestígios das trevas. E isso é muito mal. Agora, quando a Bíblia fala de trevas, de pecado e tudo, eu tenho alguns textos na Bíblia que irão surpreender muito a você. Quer ver? Veja o que diz Romanos, carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, por exemplo, e no versículo 12. Olha que texto impressionante esse daqui. Fala assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, as trevas surgiram com Lúcifer, Lúcifer tentou Adão e Eva, eles pecaram, as trevas entraram na vida de Adão e Eva, e todos nós agora somos pecadores, portanto as trevas estão, infelizmente, na vida de todos os seres humanos. Trevas são sinônimos de pecado, e pecado está relacionado ao afastamento de Deus e automaticamente está associado à perdição eterna. Portanto, Jesus aparece dentro desse contexto e diz assim, eu sou a luz do mundo. Entendeu? A única maneira do ser humano sair das trevas e viver uma vida diferente, a única maneira de vencermos o pecado, vencermos a escuridão espiritual, a única maneira de sairmos desse emaranhado de trevas é com Jesus. Porque Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que ilumina a você e a mim. Por isso que a palavra de Deus é muito clara. Quando Jesus fala assim, vamos ler de novo? Vamos para João 8,12, porque eu quero ler exatamente as palavras de Jesus. João 8,12, veja. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus aqui se apresenta como a solução para o problema do pecado. A solução
para o meu e o seu problema, a solução para a situação das trevas. Como é que Jesus pode iluminar a vida de uma pessoa? Como é que Jesus pode transformar uma vida de trevas numa vida de luz? É muito simples, dá para entender na palavra de Deus. Quer ver? Vamos abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim, ó: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Claro, quando a pessoa estuda a Bíblia, quando a pessoa aceita Jesus na sua vida, essa pessoa se arrepende. Porque estudar a Bíblia e aceitar Jesus leva automaticamente, pelo poder do Espírito Santo, uma pessoa ao arrependimento. E o arrependimento leva a pessoa a confessar os pecados. E quando a pessoa confessa os pecados a Deus e pede perdão, aí acontece um milagre. A gente confessa, pede perdão a Deus em nome de Jesus, e o que acontece é que Deus dá imediatamente o perdão. O perdão significa que Deus, então, a partir daquele instante, não considera o pecado cometido, ou seja, pelo sangue derramado por Jesus, pela vida que Jesus deu por nós na cruz, por tudo que aconteceu na cruz do Calvário, então Jesus, Deus através de Jesus, perdoa todo o passado daquela pessoa. E a partir daí, essa pessoa passa a andar, a viver na luz de Jesus. O que é luz de Jesus? É a pessoa passa a ter agora entendimento do que é certo e do que é errado. E aquilo que a pessoa fazia antes, que era alguma coisa relacionada às trevas, ela deixa de fazer. Por exemplo, a pessoa tinha um vício, ela abandona o vício. A pessoa mentia, ela para de mentir. A pessoa enganava, ela para de enganar. A pessoa traía, ela para de trair. Ou seja, ela deixa as trevas para andar na luz. Entendeu a diferença? E quando a pessoa aceita Jesus, então se arrepende, confessa e abandona, ela muda das trevas para a luz, agora a mente dela passa a ser iluminada. Agora o seu coração passa a ser iluminado pela presença de Jesus. Entendeu? É exatamente isso. Ou seja, a presença de Jesus na vida de uma pessoa faz com que as trevas sejam dissipadas. Por quê? Onde há luz, não pode haver trevas. Onde está Jesus, não pode estar Satanás. Onde está a bênção de Deus, não pode haver maldição. Por isso que, quando a gente aceita Jesus em nossa vida, e ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue, porque você tem que aceitar Jesus e precisa seguir a Jesus. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. É exatamente isso que Jesus promete, é exatamente isso que ele quer fazer na sua vida, é exatamente isso que ele vai fazer na sua vida. E eu diria mais, é exatamente isso que ele está fazendo agora na sua vida. Portanto, você precisa todos os dias, orar a Deus, confessar seus pecados, abandonar o pecado, fazer isso em nome de Jesus, porque é assim que a gente deixa as trevas e passa a andar na luz. Dessa forma, nós passamos agora a começar a viver uma vida conforme diz Mateus capítulo 5, verso 14. Você começa agora a brilhar, você começa agora a ser uma pessoa em que você mesmo passa a refletir Jesus Cristo. E as pessoas que não podem ver Jesus, elas podem ver Jesus em você. Essa é a diferença, entendeu? As pessoas passam a ver Jesus em você. E aí que entra um texto que está em Tiago, na carta do apóstolo Tiago, capítulo 2. Vamos abrir a Bíblia comigo? Tiago, capítulo 2, está bem aqui. Capítulo 2, versículo 12. Veja o que ele diz, 2:12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. É assim, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. A partir da hora que a pessoa tem Jesus como a luz do mundo, como a luz da vida dela, a partir do momento que as trevas são dissipadas, essa pessoa passa agora a dar testemunho, passa agora
a brilhar por Jesus. E é isso que faz a diferença na vida do cristão. Na história da Bíblia, na história do cristianismo, nós temos muitas pessoas que vivenciaram, que viveram, que tiveram a experiência de sair das trevas e vir para a luz. Uma dessas pessoas é o apóstolo Paulo, né? Você lembra que Paulo era um perseguidor da igreja, era um perseguidor dos cristãos, era, na verdade, uma pessoa que se colocava como inimigo de Cristo, ou inimiga de Cristo. Até que um dia, Paulo teve um encontro com Jesus. E a Bíblia chega a relatar em Atos, capítulo 9, que uma luz do céu envolveu a ele. Ele caiu no chão, ele caiu com o rosto em terra e ficou cego alguns dias. Quando ele se despertou, abriram seus olhos e ele já era uma nova criatura. Ou seja, ele teve um encontro com Jesus Cristo, a luz do mundo. E as trevas que envolviam a sua mente, os seus olhos, o seu coração, essas trevas foram dissipadas quando ele teve um encontro com Jesus. É exatamente isso que deve acontecer contigo, que deve acontecer com cada ser humano. Ter um encontro com Jesus, como Paulo teve. Jesus não só mudou o coração de Paulo, Jesus não só mudou a vida de Paulo, como também mudou o seu próprio nome, dando a ele assim uma nova oportunidade. E Jesus hoje quer dar a você uma nova oportunidade. Receba Jesus como a luz da sua vida. Receba Jesus no seu coração. Nós vamos fazer um intervalo agora e depois eu volto para falar um pouquinho mais sobre a luz que ilumina a nossa vida. Até já. Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco. Prepare o seu coração. No primeiro bloco a gente falou sobre Jesus, a luz do mundo, e mostramos que quando a pessoa aceita Jesus, quando a pessoa tem um encontro com Jesus, as trevas se dissipam e ela passa a andar na luz do Senhor Jesus. Mas agora nós vamos falar sobre uma segunda luz, que é a Bíblia Sagrada. Vamos abrir então a Bíblia no Salmo 119, verso 105. Verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse é um dos versículos mais lindos e mais conhecidos dos cristãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sabe que falar da Bíblia, falar de Jesus é um privilégio, né? Já falei de Jesus um pouco, agora sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos aqui esse sagrado livro. Esse livro é chamado de luz, de lâmpada. Sabe por quê? Porque aqui estão as palavras de Deus. Aqui estão as palavras de Jesus. E esse livro, só para relembrar a você, aqui tem 66 pequenos livros dentro, como João, Mateus, Marcos, Daniel, Isaías, Êxodo, Levítico, Apocalipse, entendeu? São 66 livros. Dos 66, 39 fazem parte do Antigo Testamento e 27 fazem parte do Novo Testamento. Lembrando que o Velho Testamento foi escrito antes de Cristo e o Novo Testamento depois de Cristo. Ok? Outro detalhe importante para relembrar é que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas originais, no hebraico, no grego e no aramaico. Outra informação importante para você relembrar é que esse livro, dentro desse livro aqui, ou os 66 livros que contém aqui, foram escritos por 40 pessoas. E para que tudo isso fosse escrito e ficasse pronto, passou um período de 1.600 anos, o tempo para a Bíblia ficar pronta. Outra informação importante que você precisa saber é que a Bíblia está dividida entre capítulo e versículo. Capítulo é o número grande e versículo é o número pequeno. São 1.189 capítulos e são 31.102 versículos. Outra informação a respeito da Bíblia é que ela está dividida em 5 pequenas partes. São elas: história, poesia, profecia, evangelho e cartas. São as 5 pequenas partes da Bíblia.
Ou seja, aqui nós temos as orientações de Deus para uma vida vitoriosa. Aqui nós temos como se fosse a boca de Deus falando diretamente a você. E hoje você vai entender junto comigo por que o salmista escreveu que esse livro é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Então, eu convido você a abrir comigo a própria Bíblia para analisar alguns detalhes a respeito dela. E o texto que eu gostaria de ler agora está em Timóteo. Você vai saber os benefícios desse livro para a vida do cristão, para a sua vida, para a minha vida, para a vida de cada um de nós. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler aqui, segunda carta, capítulo 3, a partir do versículo 15, que diz assim: E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, primeiramente, as palavras desse livro podem tornar você uma pessoa sábia para a salvação. O que você acha disso? É ou não é uma grande bênção? A Bíblia Sagrada torna a pessoa sábia. Eu conheço gente que é analfabeta. Eu conheço pessoas que nunca frequentaram uma escola, mas aprenderam a ler na Bíblia. E hoje você ouve e vê essas pessoas analfabetas falarem de Jesus, você fala assim: você se formou em qual faculdade? Qual foi a faculdade que você fez? Porque a palavra de Deus torna uma pessoa sábia, até mesmo uma pessoa simples e iletrada. Ela pode aprender a ler na Bíblia e se tornar um grande sábio. Agora veja o verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção e para a educação na justiça. Você viu 4 coisas incríveis. Vamos repetir as 4? A palavra de Deus é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar. Que maravilha! Claro que essas 4 palavras juntas significam ou resumem o que está escrito no Salmo 119, verso 105. Ou seja, é aí que está a luz de Deus através da palavra para a vida do cristão. E o verso 17 fala assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, só aqui você já viu que realmente a Bíblia é uma lâmpada, realmente a Bíblia é uma luz. Por quê? Porque um livro que nos ensina o caminho da salvação, um livro que nos repreende, um livro que nos corrige e um livro que nos educa para o reino dos céus, é um livro que pode ser chamado de luz para os caminhos, luz para a vida das pessoas. E tem mais, é esse livro que conduz você a Jesus, entendeu? Toda vez que você lê um versículo, um capítulo, um texto desse livro, pode perceber, essa leitura está conduzindo você a Jesus Cristo. Por isso que o livro é chamado de lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Agora, eu vou te mostrar um outro texto surpreendente, um texto lindíssimo, que está no Evangelho de João. João capítulo 17, versículo 17. Olha que maravilha de palavra. João 17, 17. Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ouviu isso? Então, a palavra de Deus como um todo é a verdade. E a Bíblia diz, santifica-os. Portanto, essa palavra, esse livro é capaz de nos santificar, é capaz de levar você a ter uma vida de santidade, é capaz de expulsar as trevas da alma, é capaz de conduzir você por um caminho de vitórias, um caminho de bênçãos. Por isso está escrito, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora, tem uma coisa muito importante, muito séria em tudo isso. Sabe o que eu quero destacar? É que algumas pessoas não aceitam a Bíblia como um todo. Tem gente que só aceita uma parte da Bíblia, só aceita o Novo Testamento. Já ouviu falar disso? Infelizmente, existem algumas pessoas que quando você fala,
do Velho Testamento, elas pensam assim, mas isso é do Velho Testamento, isso aí acabou, isso não existe mais. E ela só aceita o que está no Novo Testamento. Infelizmente, porque o que Deus está dizendo aqui é assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus inteirinha, não apenas um pedaço da Bíblia. E outro problema que existe, além desse que eu mencionei, é um que está aqui no livro do Apocalipse. Veja só, Apocalipse capítulo 22, versículo 18, diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Uau, viu que coisa impressionante? Se alguém acrescentar alguma coisa, ou se alguém tirar alguma coisa. Então o verso diz assim, não se pode acrescentar. Olha o verso 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, a Bíblia diz que não se pode acrescentar e que não se pode tirar. Entende? Logo, quando se trata da palavra de Deus, nós deveríamos e devemos aceitá-la como um todo. A Bíblia Sagrada inteirinha, não apenas uma parte dela. Ok? Por isso que o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pergunto a você, você tem andado na luz da palavra de Deus? Você tem a luz da palavra de Deus, a luz da verdade para a sua vida? Sim ou não? Você compreende a Bíblia? Você compreende a palavra de Deus? Talvez você acompanhou um programa que a gente apresentou, A Tentação de Jesus. Se você acompanhou, você vai lembrar. Se você não acompanhou, eu te ajudo a lembrar. Você viu que uma das tentações, ou melhor, uma das maneiras em que o diabo tentou Jesus Cristo foi torcendo textos da Bíblia. Torcendo, eu quero dizer, tirando o texto fora do contexto. Essa é outra forma que o inimigo tem de tirar a pessoa da luz e conduzi-la às trevas. Justamente levando a pessoa de maneira equivocada a olhar para a Bíblia Sagrada. Você precisa compreender que esse livro só será uma lâmpada para os seus pés e uma luz para o seu caminho se você estudá-la texto dentro do contexto. Aí sim ela vai ser a lâmpada que você precisa e a luz que você realmente precisa. Porque caso contrário, se a pessoa torcer a Bíblia, sabe o que vai acontecer? Eu vou lhe mostrar o que vai acontecer quando se usa esse livro de maneira equivocada, de maneira errada, com uma má intenção no coração. Eu vou abrir a Bíblia com você aqui no livro de Pedro. E esse livro de Pedro é um livro que mostra algo que realmente impressiona todos nós. Vamos ver a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Versículo 15 e depois o 16. Ouça bem. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a eficácia que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ouviu isso? Ou seja, deturpar a Bíblia, torcer a Bíblia, tirar o texto fora do contexto, é para a própria perdição de quem faz isso. Em outras palavras, o livro que é para ser uma luz, pode se transformar, sabe no quê? Em trevas. Não o livro, mas a maneira equivocada de interpretar, de entender e de estudar a palavra de Deus. Isso pode conduzir a pessoa às trevas. Por isso que é importante conhecer o texto dentro do contexto
para que não venha criar um pretexto de perdição. Entende? Jesus está chamando você hoje a andar com Ele, a viver com Jesus, que é a luz do mundo, e a estudar a Bíblia, porque é através desse sagrado livro que você vai conhecer melhor a Jesus e, consequentemente, andar na luz. Vamos agora abrir a Bíblia em Apocalipse 1, verso 3. Esse é um dos versos preferidos meus. Apocalipse 1, 3. Atenção. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ouviu isso? Feliz aquele que lê, feliz aquele que ouve, feliz aquele que guarda as palavras de Deus, as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Amém? Bom, eu creio que você teve uma visão geral, creio que você entendeu o porquê que o salmista chama esse livro de luz, esse livro de lâmpada. Agora, cuidado com uma coisa. Algumas pessoas sabem que esse livro é uma luz e elas fazem assim, olha para mim aqui, ó, olha para mim. Elas fazem assim, elas pegam a Bíblia, abrem a Bíblia no Salmo 23 ou no Salmo 91 e deixam assim aberta em cima do criado mudo, ou em cima da mesa, ou em cima de outro móvel da casa, e nunca param para ler a Bíblia. Algumas pessoas pensam que somente a Bíblia assim em cima de um móvel da casa pode expulsar as trevas, expulsar as coisas ruins. Nada disso, amigo, nada disso. É preciso estudar a Bíblia, é preciso comer como um pão espiritual. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem feito, ou está fazendo atualmente, um programa, um projeto a nível mundial. Esse projeto chama Reavivados por Sua Palavra. E esse projeto é um desafio a cada membro da Igreja Adventista, e eu quero estender isso a você, talvez você seja membro, talvez você não seja membro da Igreja Adventista, mas quero estender a você esse projeto mundial, que é uma maneira de viver, de praticar o que a gente está estudando hoje. É estudar um capítulo da Bíblia por dia. É ler um capítulo da Bíblia por dia. Nós começamos no livro de Gênesis e já estamos já bem avançados. E você pode entrar nesse projeto com a gente. Chama Reavivados por Sua Palavra. Significa que todos os dias, cada um de nós deve ler um capítulo da Bíblia. Se você fizer isso, em pouco tempo você terá lido toda a Bíblia Sagrada. Mas não é para fazer uma leitura assim qualquer, é para ler e meditar profundamente na Palavra de Deus. Como um banquete, como um jantar, como um almoço, como um café da manhã. É realmente para comer, como aconteceu com João no livro do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 10, a Bíblia apresenta o livro como algo que se pode comer, algo que se pode ingerir, algo que pode nutrir a nossa vida espiritual. É exatamente isso que Deus quer para você no dia de hoje. Por isso, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós vamos fazer um intervalo agora e já já eu volto para o terceiro e último bloco desse programa. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para esse terceiro bloco a respeito do tema A Luz do Mundo, sobre Jesus, é claro. E agora, com a Bíblia na mão, nós vamos continuar estudando sobre a luz. Nós já falamos um pouco sobre as trevas, falamos sobre Jesus, falamos sobre a Bíblia e agora vamos falar sobre a terceira luz. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e no verso 14, diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Verso 15,
nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse texto me impressiona, esse texto me encanta, porque Jesus mesmo pronunciou essas palavras e ele diz assim: você agora é a luz do mundo. E por que Jesus disse isso? Será que nós, por nós mesmos, podemos brilhar e podemos ser a luz do mundo? Com certeza por nós mesmos não, mas pela graça de Deus sim podemos. Quando Jesus transfere para o homem essa expressão, porque primeiro bloco, ele fala assim, eu sou a luz do mundo, não é? Você lembra? Mas agora no terceiro ele fala, você é a luz do mundo. Por que ele fala isso? Sabe por quê? Eu vou te mostrar. Ele fala isso pelo que está escrito em João 9. Vamos abrir a Bíblia em Evangelho de João, capítulo 9. Diz assim, ó, João 9, versículo 5. Ele fala assim no versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha que curioso isso. Jesus está dizendo, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Bom, mas aí a gente para e pensa e pergunta, mas e agora que Jesus não está mais no mundo? É justamente aí que entra a frase dele de Mateus 5,14, entende? Por isso que ele fala assim, agora você é a luz do mundo. Por quê? Porque eu estive no mundo e agora não estou mais. Eu estou chegando aqui perto da cruz só para ilustrar para você isso que eu estou explicando. Então Jesus, quando morreu na cruz, quando ressuscitou e voltou para o céu, aí ele transfere para os discípulos, ele transfere para nós justamente essa mensagem. Agora você é a luz do mundo. Por quê? Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas agora eu não estou mais no mundo. Ou seja, agora Jesus ressuscitou, voltou para o céu e deixou para nós, para você e para mim, essa responsabilidade de brilharmos e levarmos Jesus para as pessoas. Na verdade, quando nós somos chamados de cristãos, é porque nós temos alguma coisa de Cristo em nós. Por isso que nós somos chamados de cristãos. Entende? Jesus hoje tem aqui na terra os seus seguidores, os seus servos, os seus filhos, e somos nós que devemos levar Jesus para as pessoas. Por isso que ele fala assim, agora você é a luz do mundo. Mas aí a gente para um pouquinho e pensa, que responsabilidade, né? Como é que eu vou ser a luz do mundo se eu sou pecador, se eu tenho uma série de defeitos, se eu tenho uma série de problemas? Quando eu me conheço, eu sei que eu não sou capaz, eu sei que em mim mesmo existem trevas. Como é que eu posso brilhar por Jesus e ser a luz do mundo? Essa é uma pergunta que vem naturalmente em nossa cabeça. Mas quando Jesus diz que você é a luz do mundo, é porque você é. E agora você tem uma responsabilidade não apenas de brilhar por Jesus, assim por você mesmo, mas você tem a responsabilidade de andar com Ele, de se relacionar com Ele, de buscar nele aquela bênção que você precisa para brilhar. Ou seja, para você ser a luz do mundo, tem que acontecer pelo menos duas coisas. A primeira, eu vou lhe mostrar na Bíblia os detalhes, a primeira coisa é você voltar-se para a Bíblia. Quando você se volta para a Bíblia, que é uma das três luzes, você vai ler a Bíblia todo dia, vai buscar a Deus todo dia e através da Bíblia você começa a ser iluminado. Você começa a viver na luz de Jesus. É através da Bíblia, através da leitura, da comunhão, que você da Bíblia passa a conhecer Jesus e com Jesus na sua vida, com Jesus no seu coração, você pode sim brilhar por Ele. Mas tem uma coisa, e aí vem o segundo aspecto, segundo ponto. Tem uma coisa, no antigo santuário, nos tempos de Moisés, havia o santuário e no santuário havia um castiçal. Esse castiçal tinha 7 lâmpadas e essas 7 lâmpadas ficavam acesas de dia e de noite. Sabe o que é que tinha ali para manter as lâmpadas acesas?
acesas? Era o azeite. O azeite. E sabe o que é que você precisa para ser a luz do mundo? Para brilhar por Jesus de dia e de noite? Você precisa do azeite. Amém? E o azeite que a Bíblia apresenta simboliza o Espírito Santo. O azeite é símbolo do Espírito Santo. E é justamente isso que aparece na parábola em Mateus 25. E eu quero chamar a sua atenção para o texto de Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Vamos comigo? Abra a Bíblia comigo em Mateus capítulo 25. Jesus contou essa parábola e essa parábola nos ajuda a entender essa mensagem. Veja só Mateus 25. Ele fala assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. Bom, essa é uma parábola relativamente conhecida. São 10 mulheres, 10 virgens, sendo 5 prudentes e 5 nécias ou loucas. O que chama atenção nessa parábola é que as 10 virgens tinham lâmpadas. As 10. E o texto diz assim, ó, presta atenção, agora eu vou ler para você o que diz o verso 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. Então as 10 tinham lâmpadas. Verso 8. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Então notem bem, 10 virgens, 10 lâmpadas, e agora 5 tinham azeite e tinham reserva. E as outras 5 tinham azeite, mas não tinham reserva. Olha o que diz o versículo 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai-o. Verso 10. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E o verso 13 termina dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que, claro, virá o esposo. Então, você percebeu que nessa parábola a gente entende o que Jesus disse lá em Mateus 5,14, quando falou assim: vós sois a luz do mundo. Jesus está chamando a nossa atenção para nós brilharmos por Ele, para darmos bom testemunho dEle. Mas a maneira correta de brilhar por Jesus é ter o azeite, ou seja, é ter o Espírito Santo. O que acontece é que algumas pessoas um dia entregaram a vida a Jesus, um dia receberam o Espírito Santo, mas estacionaram, pararam, deixaram de buscar a Deus, deixaram de orar, deixaram de ler a Bíblia, deixaram de frequentar a igreja, simplesmente estacionaram. Esse é o problema de muita gente, parar no tempo. As pessoas acham que porque um dia aceitaram Jesus, que porque um dia foram batizadas, isso é tudo, e elas param no tempo. Eu estou falando para alguém agora que já não lê mais a Bíblia, estou falando para alguém que já não ora mais, estou falando para alguém que já não tem mais aquela comunhão com Deus, estou falando para uma pessoa que já perdeu o primeiro amor, ou seja, essa pessoa, infelizmente, está como aquelas 5 virgens nécias, que estão entre o grupo, tem a lâmpada, tem um pouquinho de azeite, mas o azeite está acabando, o noivo está chegando, Jesus está voltando, e essa pessoa está entrando numa vida de trevas e, infelizmente, já não tem mais a luz de Deus no seu coração. Por isso, você precisa hoje tomar uma decisão, você precisa hoje tomar uma posição e voltar a ler a Bíblia, voltar ao primeiro amor, voltar à oração, voltar à comunhão, voltar a frequentar a igreja. Eu estou falando para alguém que já abandonou a igreja, alguém que já abandonou a fé, alguém que um dia brilhou por Jesus, alguém que um dia andou com Jesus, alguém que um dia leu a Bíblia todo dia, alguém que um dia foi uma bênção, mas hoje está fora da igreja. Hoje está fora da comunhão, hoje nem sequer pega a Bíblia, hoje nem sequer canta um hino, hoje nem sequer frequenta a igreja.
Estou falando hoje especialmente para você que já não brilha mais por Jesus. Para você que agora, ao invés de luz, tem as trevas. Ao invés de bênção, vive uma maldição. Ao invés de felicidade, vive na tristeza. Hoje é o dia de você fazer um pacto com Deus. Hoje é o dia de você fazer uma decisão. Hoje é o dia de você buscar mais azeite. Hoje é o dia de você ler mais a Bíblia. Hoje é o dia de você voltar. Hoje é o dia de você recomeçar. Hoje é o dia do seu reencontro com o Senhor Jesus. Diga amém. Vai, diga amém. Hoje é o dia que Deus preparou para você recomeçar. Então venha, abra o seu coração e recomece com Jesus em sua vida. Hoje eu quero fazer um apelo, um chamado especial para você que está afastado da igreja, para você que se afastou da sua igreja, para você que não mais sente no coração esse amor. Jesus olha para você e diz assim: agora você deve ser a luz do mundo. Primeiro ele olha para você e diz, eu sou a luz do mundo, Jesus. Depois ele diz assim, a minha palavra é a luz para o seu caminho. E depois ele olha para você e diz assim, agora você tem que brilhar, você tem que ser agora uma luz para as pessoas que vivem ao seu redor. Eu quero convidar você agora para sentar comigo na minha cadeira, para a gente conversar um pouco mais seriamente sobre esse assunto. Vem comigo para a minha cadeirinha, é o momento em que eu me sinto mais na sua casa, é o momento em que a gente se aproxima, é o momento em que eu estou perto da cruz, é o momento em que eu estou na sala da sua casa. Eu quero convidar você para chegar mais perto. Vem mais perto. Aproxima de mim, pode vir mais perto. Eu quero que você esteja bem pertinho de mim para a gente conversar sobre esse tema. Dá para chegar mais perto? Quando chegar mais perto, eu quero ter certeza de que você está bem pertinho de mim, para que a gente possa ter uma conversa séria, uma conversa entre eu e você, uma conversa do pastor com a ovelha, uma conversa espiritual. Vem cá, qual é o seu nome? Onde você mora? Por que está assistindo o Arena de hoje? Você está firme na fé? Ou um dia você esteve firme e agora não está mais? Se Jesus voltasse hoje, você estaria entre as virgens sábias, prudentes ou entre as nécias? Você ainda tem a lâmpada? Ainda tem azeite? Você ainda sente Jesus no coração? Você ainda lê a Bíblia? Faz oração? Ou não mais? Estou pregando agora para uma pessoa que está distante de Deus. Uma pessoa que já não estuda mais a Bíblia. Estou pregando para alguém que precisa voltar. É com você que eu estou falando? Ei, é com você. Não abaixa a cabeça não, levanta a cabeça. Olha para mim. Olha para mim, Jesus está chamando você hoje. Jesus quer que você volte a brilhar. Jesus quer que você volte a ser aquela pessoa alegre e feliz que você era antes. Jesus quer que você volte hoje, volte-se para Ele, que você volte para a igreja, que você nasça de novo, que você seja uma pessoa transformada. Ou seja, como Ele falou para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Está disposto? Quer nascer de novo? Se você quer nascer de novo, então eu vou te fazer um pedido. Vou colocar minha mão aqui na televisão. Tá vendo aqui minha mão? Tá aqui minha mão na televisão. Vou colocar aqui do lado, aqui, assim, do ladinho assim, tá vendo? Aqui está minha mão. Vem aqui e coloca a sua mão na minha. Vem, coloca a sua mão na minha. Dá para colocar ou não? Coloca aqui a sua mão na minha. Eu estou falando para você que está afastado da igreja. Hoje o meu apelo é para você que está afastado da igreja. Hoje o meu apelo é para você que está afastado dos caminhos de Deus. Hoje o meu chamado é para você que precisa voltar. Hoje o meu convite é para você que tem que recomeçar. Então venha, levante-se. Levanta, amigo. Levanta em nome de Jesus. Eu sei que o inimigo não quer que você se levante, mas levante-se agora. Coloque a sua mão aqui na minha. Vem. Eu vou orar por você, mas quero orar com você com a mão na minha. Tá bem? Estou esperando. Estou esperando que você levante dessa cama, que você levante desse sofá, levante dessa cadeira. Estou pregando para um ex-adventista, para um ex-cristão, para um ex-membro de igreja. Quando eu falo ex, é uma força de expressão, porque quem foi nunca deixa de ser, só que você está afastado, não é mesmo? Então você está me assistindo no hotel.
Eu sei que você está deitado aí nessa cama, no hotel. Levanta dessa cama, vem diante da televisão, põe a tua mão aqui. É uma maneira de você manifestar a decisão. É uma maneira de você se mexer. Se mexa, rapaz. Levanta. Estou falando para um homem, para uma mulher, para um jovem. Coloque a tua mão aqui na minha. Eu vou orar por você. Eu vou entregar a sua vida nas mãos de Deus. E depois da oração, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia e diga assim: hoje eu tomei minha decisão de voltar. Hoje eu voltei. E o pastor Luiz me mandou vir aqui à igreja. Eu estou aqui. Eu quero que vocês me ajudem. Eu quero recomeçar. Esqueça o passado. Esqueça as trevas do passado. Recomece tudo de novo. Deus vai te abençoar. Deus vai te ajudar. Fecha os olhos. Fecha os olhos, mas coloca a tua mão aqui, ó. Assim, ó. Assim, ó. Coloca a tua mão aqui junto com a minha. Que eu vou orar por você. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui está a minha mão. E essa pessoa está colocando a mão junto com a minha. E juntos nós formamos mãos postas, como um símbolo e um sinal de oração. Mas, Pai, vem agora e segure em nossas mãos. Venha, Pai, e segura na mão dessa pessoa. Essa pessoa quer voltar. Essa pessoa decidiu a voltar. Ela decidiu brilhar por Jesus. Ela quer brilhar outra vez. Ela quer, ó Pai, ter uma vida de comunhão, ler a Bíblia, orar. Ela quer te buscar outra vez. Então, Senhor, toque o coração dela, entre no coração dela, encha a sua lâmpada de azeite e prepare essa mulher, esse homem, para a volta de Jesus. Eu entrego nas tuas mãos. Segura, Senhor, nas mãos dela, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.